Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estão prontos para começar mais uma lição? Então, hoje o nosso tema... Será que vocês adivinham qual que é? O tema de hoje é sobre obedecer. Obedecer. Vocês sabem o que significa essa palavra? Obedecer? Obedecer é quando você faz exatamente do jeito que alguém te pede. Obedecer é o mesmo que seguir uma ordem. Se alguém fala com você, faz desse jeito, e você fizer um pouquinho diferente, isso daí não é obedecer mais, você já desobedeceu. Então, obedecer é quando você faz exatamente do jeito que alguém pede. Se alguém fala com você, não pode subir aí, e você sobe, você obedeceu? Desobedeceu. Então, hoje nós vamos ver como é importante obedecer. Ser obediente. Quem aí é obediente? É mesmo? E é bom ser obediente? É bom ou é ruim? É bom. Nós vamos ver mais sobre isso. Quem aí tem uma Bíblia em casa? Você tem uma Bíblia? E você sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é a Palavra de Deus. Muito bem. Tudo que está aqui é verdade. Sabe o que fala na nossa Bíblia? A nossa Bíblia fala sobre obedecer. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22. Eu até fiz um cartazinho aqui pra gente ler junto. Vamos ler. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas o que significa isso? Obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe quando a mãe fala assim, menino, não sobe aí, e de repente você sobe. A mãe falou que podia subir e você toma um tombão daqueles e machuca. O que era melhor? Obedecer. Desobedeceu, subiu. O que aconteceu? Machucou. Então na Bíblia fala assim, ó, obedecer é melhor do que sacrificar. Nós vamos ver hoje a história de uma pessoa da Bíblia, um servo do Senhor, que infelizmente não obedeceu. O nome dele, sabe qual que é? Sansão. Vocês já ouviram falar de Sansão? A história de Sansão está lá em Juízes, o mesmo livro da Bíblia que falou de Gideão. Vocês se lembram da aula passada? De Gideão e os valentes de Gideão que guerrearam só com 300 homens, venceram um exército enorme pela ajuda de Deus. Então, hoje nós vamos lá em Juízes também, na nossa Bíblia, no livro de Juízes. E lá nós vamos ver sobre Sansão, tá bom? Sansão. Então, deixa eu chamar Sansão para entrar aqui na nossa história. Tcharam! Este é Sansão, pessoal. Olha como Sansão é forte. E sabe o que mais? Olha como Sansão tem cabelos enormes. Sansão é cabeludão e é muito forte. Sansão era um herói do povo de Deus. Deus escolheu Sansão e Sansão era muito forte. Sansão, na época de Sansão, havia um povo chamado povo filisteu. O povo filisteu era um povo muito mau, que fazia muito mal para o povo de Deus. Mas Sansão, pessoal, era forte e derrotava todos os filisteus. Sansão era tão forte que uma vez Sansão despedaçou um leão.
E quando Sansão lutava contra os filisteus, ele vencia todos os filisteus. E os filisteus não gostavam nada de Sansão. E eles ficavam muito curiosos para descobrir por que Sansão era tão forte. Sansão é o homem mais forte de toda a história. Não existe nenhum homem tão forte como Sansão. E o povo filisteu nunca conseguia vencer Sansão, porque Sansão era muito forte. Vocês querem saber qual é o segredo? Qual era o segredo da força de Sansão? Deus escolheu Sansão antes mesmo dele nascer, para ser um herói do povo de Deus e ajudar o povo de Deus a vencer os filisteus. Mas Sansão não deveria cortar os seus cabelos. Deus ordenou que nunca a mãe de Sansão, nem Sansão, nunca cortassem os cabelos de Sansão. E aí ele seria sempre forte. E Sansão era forte e derrotava os filisteus. E os filisteus ficavam muito curiosos em descobrir por que ele era forte para acabar com toda a força dele. Mas vocês acham que eles descobriam? Não descobriam, era um mistério. Sansão também, ele nunca poderia se envolver com mulheres do povo filisteu. Mas pessoal, Sansão era teimoso. E um dia ele conheceu uma mulher chamada Dalila, que era uma mulher do povo filisteu. E ele se apaixonou por Dalila. Ah, pessoal, Sansão desobedeceu. Ele não poderia estar com uma mulher do povo mau. Os filisteus descobriram que Sansão havia se apaixonado por Dalila. E eles ofereceram muito dinheiro para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. E aí Dalila perguntou para Sansão qual era o segredo da força dele. Ele sabia que não poderia contar esse segredo. E aí todas as vezes que ela perguntava para ele, ele sempre falava alguma outra coisa. E ela tentava e nunca conseguia descobrir o segredo. Até que um dia, quando ela perguntou e de tanto insistir, Sansão contou que o segredo da força dele era que ele nunca poderia raspar os seus cabelos. Naquele momento que ele contou, ela chamou os homens do povo filisteu e ela raspou os cabelos de Sansão. Quando eles chegaram e Sansão acordou, Sansão estava sem os seus cabelos. Havia ficado carequinha. Mas o mais importante é que quando ele perdeu os seus cabelos e ele acordou, toda a força dele não estava mais ali. Sabe, quando Sansão estava forte, era o Espírito de Deus que habitava nele. Quando ele desobedeceu, quando ele revelou o seu segredo, ele perdeu o Espírito de Deus e toda a força dele foi embora. Ele acordou e não conseguiu derrotar os filisteus. Dalila deixou que levassem ele e ele foi preso, foi humilhado, muito tempo. E depois de um tempo, eles usavam Sansão para humilhá-lo. Levaram Sansão para um templo onde eles fizeram uma festa. E Sansão estava lá, ó, sem os seus cabelos, fraquinhos. O cabelo dele estava até começando a voltar a crescer, mas ele não tinha força mais. E Sansão estava ali naquele templo, mas ele estava muito arrependido de ter desobedecido. Deus deu a ele a força de presente, ele era um herói
e ele desobedeceu, se envolveu com uma mulher do povo inimigo e revelou o segredo que Deus tinha dado para ele. E aí Sansão se arrependeu e orou a Deus e pediu que só mais uma vez devolvesse a força para ele. Deus ouviu o arrependimento de Sansão, devolveu a força para ele naquele momento. E naquele momento, com toda a força que ele recuperou, ele destruiu o templo onde eles estavam. E naquele momento, todos os filisteus que estavam ali morreram. Morreram mais homens do que em todas as outras vezes. E Sansão acabou morrendo junto também. Mas ele foi vitorioso sobre o povo filisteu. Ele venceu os filisteus, porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ter desobedecido. Lembra que a gente falou lá no início, ó? Obedecer é melhor do que sacrificar? Sansão não precisava ter perdido a sua força, não precisava, era só obedecer. Infelizmente, ele desobedeceu, mas depois ele reconheceu que tinha feito uma coisa que não deveria e ele se arrependeu de ter desobedecido. E Deus devolveu a força para ele e assim ele conseguiu terminar a sua luta contra os filisteus. Tem um louvorzinho que fala assim, ó, obedecer é mais que importante, é prova de amor. Vamos louvar juntos? Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Muito bem, pessoal. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é uma prova de amor. Quem aí quer ser uma pessoa obediente? Eu quero, você também? Então, muito bem. Nós aprendemos nessa lição que é muito importante obedecer. Vamos nos despedir? Vamos orar? Então, fechem os seus olhinhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada por cuidar de nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a sempre obedecer. Abençoa a nossa família, o nosso lar e a nossa semana. Em nome de Jesus, amém. Amém? Um beijão para vocês e até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau!